Livro de Apocalipse, capítulo 2. Amém? Nós vamos examinar a palavra do Eterno em Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos, irmãos, hoje ler a terceira carta de Yeshua HaMashiach. Nós, irmãos, na quarta-feira examinamos a primeira carta de Yeshua HaMashiach. Hoje de manhã, a segunda carta. E agora estaremos examinando a terceira carta de Yeshua HaMashiach, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no livro do Apocalipse, meus amados, em que o Yeshua está junto com o apóstolo João, entregando essa revelação tremenda. Amém? Então, meus irmãos, vamos aqui examinar o capítulo 2, verso 12, carta à igreja em Pérgamo. Diz assim, amados: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Essa é a terceira carta, meus irmãos, de Yeshua HaMashiach para as 7 igrejas que estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Nós podemos contemplar, meus irmãos, que na carta à igreja de Éfeso, Yeshua reconheceu também as obras da igreja de Éfeso, o trabalho da igreja de Éfeso, a paciência da igreja de Éfeso, e que ela não podia sofrer os maus, ou seja, ela não se deixava levar pelos maus. E ela punha à prova os que se diziam ser apóstolos e não são, por os achaste mentirosos. E ele elogia a igreja de Éfeso, dizendo: e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E lá no verso 4 ele diz: tenho, porém, contra ti uma coisinha, que deixaste o meu primeiro amor. O primeiro amor, meus amados, é o que é o amor? Como Yeshua diz lá, meus irmãos, louvado seja o nome de Adonai, como Yeshua diz lá, no livro de João, capítulo 14, meus irmãos, no versículo 15, ele diz claramente, amém? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, o primeiro amor são os primeiros mandamentos. E a igreja de Éfeso, não só aqui em João 14, 15, em João 14, 21, ele fala novamente que o amor é guardar o mandamento. Olha só, ele diz aqui em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você chegar para qualquer pessoa, vai dizer, eu amo Yeshua. Mas ele diz, quem me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E aqui ele está falando, meus irmãos, Apocalipse 2, quando ele falou para Éfeso, Éfeso sofreu, lutou pelo nome de Yeshua, mas deixou o primeiro amor, que é a Torá, meus amados. Aleluia! Deixou a Torá. E aí, por deixar a Torá,
ele diz no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, os primeiros mandamentos. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal, ela vai deixar de estar na menorá do eterno. O castiçal é cada um dos 7 braços da menorá. Ou seja, vai ser removido o Espírito Santo. Ou seja, não vai ser salvo naquele dia. Por quê, queridos? Porque sem o Espírito Santo, como que alguém vai ser salvo? Amém? Então, aqui diz claramente, ele diz, tenho contra ti, porque deixou o primeiro amor. Amém? E aqui, essa igreja até odiava as obras dos nicolaítas, as quais ele também odeia. Nicolaítas era um grupo, meus irmãos, que liberava, dizia, não precisa, é como que dissesse assim, não precisa obedecer a palavra, o eterno só quer o coração, uma coisa desse tipo, amém? Isso aí é doutrina demoníaca, que Yeshua também odiava essa doutrina maligna, que liberava as pessoas de obedecer a sua santa palavra, ou seja, a Torá, e o testemunho de Yeshua. E nós vimos agora, irmão, na igreja de Pérgamo, que é a terceira carta, meus irmãos, que ele vai falar mais ou menos o mesmo estilo que ele falou para Éfeso. Veja bem, ele diz no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim, para a igreja em Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, anjo, meus irmãos, quer dizer mensageiro, né? Aquela época as igrejas se reuniam em casas, e quando era muita gente, reunia até no ar livre, amém? E ali era como um ajuntamento, não tinha placa, não tinha denominação, era o grupo da Querrilot em Éfeso, amém? E aqui diz, é o anjo da igreja que está em Pérgamo, no caso, cidade de Pérgamo, escreve, ele fala isso para João escrever. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E diz no verso 13, conheço as tuas obras. Olha só, meu irmão, ele diz que conhece as obras. E onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, aquela igreja de Pérgamo habitava num lugar que era totalmente contrário à palavra de Deus. Era um lugar, meus irmãos, de muita magia, de muita, de muita, de muito feitiço, de muita desobediência, de muita libertinagem. Mas Yeshua está dizendo, eu conheço as tuas obras, e que mesmo você, no meio desse lugar onde Satanás habita, você retém o meu nome. Ó, que maravilha, meus irmãos. Retém o nome de Yeshua, quer dizer, guarda o nome de Yeshua e não negaste a minha fé. Olha que coisa linda, meus irmãos. Amém? E Yeshua está dizendo para aquela igreja, você retém o meu nome, ô glória, e não negaste a minha fé. Maravilha, meus irmãos. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi uma época, meus irmãos, no ano de, se não me engano, no ano 185 ou 285 depois de Cristo, que foi grande a perseguição contra a igreja, mas aquela igreja se manteve firme, não negou a fé, mesmo diante de uma grande perseguição ali, meus irmãos, naquela região de Pérgamo, e retinha e guardava o nome de Yeshua. Oh, maravilha! Né, meus irmãos? Yeshua aqui está elogiando a igreja de Pérgamo. Oh, glória a Deus! Né? Uma igreja que retinha, imagina, irmão, um servo de Deus, serva de Deus, que retém o nome de Yeshua, não se contamina com o mundo, meus irmãos, não nega a sua fé, aleluia, mesmo diante de uma grande perseguição, ele diz, é o testemunho que eu sou de Yeshua. Mas aí no verso 14, meus irmãos, acontece uma coisa que deixou Yeshua muito triste, meus irmãos. Ele diz, mas algumas poucas coisas, uma coisinha eu tenho contra ti. Ô papai, tem uma coisinha que Yeshua tem contra Pérgamo, meu pai. Ô Deus, o que é isso, Deus? Porque aquela igreja retinha, guardava o nome de Yeshua, meu pai. Aquela igreja, aleluia, nós lemos aqui no verso agora, não negou a fé em Yeshua, a fé no eterno, aleluia. Ele, inclusive, no meio de uma grande perseguição, aquela igreja manteve a sua fé, meu pai. Mas agora, no verso 14, Yeshua vai dizer que tem uma coisinha contra ela, meu pai.
Vamos aqui, meus irmãos, olha que coisa tremenda. E diz aqui, mas algumas pouca coisa, um pouquinho só de coisa eu tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ô, papai, o que é essa doutrina, meu Deus? O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicasse, meus irmãos amados. Queridos irmãos, olha só, irmão, aquela igreja retinha o nome de Yeshua, meu pai, mas estava ensinando uma doutrina de Balaão, meus irmãos. Ô, meu pai amado, diante de tanta perseguição, manteve o testemunho de Yeshua, mas cometia essa coisinha de comer do sacrifício da idolatria, meus irmãos. E o que é esse sacrifício da idolatria, meu pai? Amém? São exatamente, meus irmãos, a celebração do paganismo, meus irmãos. A idolatria é o paganismo, são os deuses pagãos. A gente vai aqui, meu amado irmão, minha irmã, meus queridos irmãos e irmãs, a gente vai aqui no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis, irmãos, no capítulo de número 18, meu pai. A gente vai ver ali, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 18, verso 18, amém? Aleluia. Ele diz assim, Elias, irmãos, está falando, verso 19, falando com o rei Acabe, ele diz assim, agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Queridos irmãos, quem são esses sacrifícios da idolatria? É o paganismo dos dias de hoje, meu papai. Esse paganismo não desapareceu, não. Amém? Porque se você observar, irmão, Baal é o Deus Sol. O Deus Sol, ele é celebrado nos 2 solstícios. Então, o solstício de inverno, lá no hemisfério norte, onde é Israel, é no dia 24, 25 de dezembro. É o Natal, meus irmãos. Depois, 6 meses depois, é o solstício de verão, que é 24 de junho, que é a festa junina, papai, que foi instituída, essas 2 celebrações, pelo imperador romano Constantino, meus irmãos, no concílio de Nicéia, 300 e tantos anos, 325 anos depois de Yeshua HaMashiach, aleluia, mas o embrião dessa doutrina pagã já estava contaminando a igreja de Pérgamo, meus irmãos, no ano 100. Olha só, quando essa carta de Yeshua é falado, eles já estavam celebrando esses paganismos ali na região de Pérgamo, meus irmãos, que é hoje na atual Turquia. Já celebrava, meus irmãos, o dia do paganismo, ou seja, o dia do Deus Sol, transfigurado, disfarçado, como o dia do João, imagina, a idolatria do João, e a outra do nascimento de Yeshua, que é totalmente incoerente, ser no inverno com neve lá em Belém, não tem sentido, porque os pastores estavam a céu aberto quando Yeshua nasceu. Então, queridos, nós vemos aqui que esse paganismo, ele continua, meus irmãos, amém? O paganismo de Baal, que está aqui, queridos, que ele se encontra tanto no Natal quanto na festa juninas, que vão ter agora junina, julina, agostina, seja o que for, é Baal, meu amado. Amém? E Yeshua ficou aqui falando para Pérgamo, 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 você retém o meu nome, Pérgamo, e você não negou a minha fé. Mas eu tenho contra ti que você ainda está celebrando festa pagã, Pérgamo. E se você celebra a festa pagã, você está afastado. Aleluia, olha só, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem a sua alma, meus irmãos, porque esses cultos, meus irmãos, a Baal e a Zerá também aqui, né, no livro de 1 Reis, nós vemos a Zerá ou Astarote, ou Asherá, né, irmãos?
também está ligada ao culto de Baal, aleluia, mas ela é celebrada no dia da Páscoa, meus irmãos, e que a Igreja Católica celebra a ressurreição de Cristo, que não foi na Páscoa Católica. Aquele dia ali, o segundo domingo, se não me engano, depois do equinócio, a Igreja Católica faz um cálculo e diz, olha, esse domingo é da ressurreição, né? Aquele dia ali é o dia de Asherá, meus irmãos, sempre foi o dia de Asherá. Agora a Igreja Católica botou que é o dia de ressurreição de magia, engano puro, meus irmãos. A ressurreição de magia foi festa de primícias, a festa bíblica de primícias, e não no dia de Asherá, meus irmãos. Mas Yeshua está dizendo aqui para Pérgamo, oh Deus, que estava tão bem, meus irmãos. Pérgamo retinha o nome, era perseguida, não negava a fé, mas estava ali celebrando os dias pagãos, como se fossem do eterno, que a pessoa fica enganada, né? Quando aqueles ensinavam, né? Que, ó, isso aqui é o dia de Yeshua, esse aqui é o dia da ressurreição, esse aqui é o dia... Então Yeshua está dizendo, não, isso não é o dia da ressurreição. Até porque Yeshua não ensinou nenhuma dessas festas. O que está na Bíblia são as 7 festas. Louvado seja o nome de Adonai. Então ele diz aqui, agora qual a consequência disso? Da igreja de Pérgamo, meus amados, queridos irmãos, reter o nome de Yeshua, não negar sua fé, mesmo no meio de uma grande perseguição, meus irmãos. Mas ali ainda continuar celebrando aquela idolatria, meus irmãos, esse paganismo que tem até os dias de hoje. Essa carta não foi para aquela época, foi para nós também hoje, porque essa doutrina pagã está por mais de 2000 anos. Agora ele diz ainda no verso 15, tem também aí os que seguem a doutrina do Nicolaíto, que eu odeio, ou seja, ainda em Pérgamo, tinha grupos que seguiam a doutrina dos Nicolaitas, que eu já falei para os irmãos, que era aquela doutrina que, como que diz, ó, Deus só quer o coração, pode liberar, não precisa cumprir a palavra. Né, irmão? Hoje tem uma coisa um pouco parecida com isso, ó, eu não vi esse versículo na Bíblia até hoje, irmão, que diz, ó, veio a graça e você está liberado para fazer o que quer. Não tem esse versículo na Bíblia, não. Amém? Tem esse aqui que nós estamos lendo. Amém? Esse aqui que tem. Esse e milhões de outros tantos. Amém? Aqui diz no verso 16, arrepende-te, ó Deus, pois quando não, em breve virei a ti, e está chegando esse dia, meus irmãos, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, meu Pai amado. Reteve a fé em Yeshua, não negou o nome de Yeshua, e Yeshua diz que vai ver essa pessoa como inimigo, meu Pai. Porque ele diz, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ele está dizendo assim, vocês são tão uma bênção, eu conheci as obras de vocês, vocês retiveram o meu nome, não negaram minha fé, mesmo diante de grande perseguição. Mas 2 versículos depois ele diz, arrepende-te. Pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, meus irmãos, vai ver como inimigo, meu papai. Então, que nós, irmãos, aqui nós vemos Yeshua na igreja de Pérgamo, aleluia, ele está dizendo que a ferida da igreja estava em aceitar as doutrinas pagãs, meus irmãos, comer do sacrifício da idolatria, o paganismo, meus irmãos, tirou todo o brilho daquela igreja. Aquela igreja que era para ser uma igreja amiga, vai ser vista como inimiga, meus irmãos. Amém? E Yeshua aqui fala no verso 17, ele celebrando, ele mostrando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Querelot. Querelot são igrejas no hebraico. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, porque tem que vencer, meus irmãos. Tem que vencer o mundo, tem que vencer o pecado, e graças a Yeshua, ele vai e escreve essa carta para nós. Porque, meus irmãos, está na Bíblia que todo mundo carrega, meus irmãos, de norte, sul, leste, oeste do mundo. A Bíblia é a regra pela qual nós seremos aceitos ou não no Olam Rabá, no arrebatamento. Amém? Então, meus irmãos, Yeshua diz assim, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, meus irmãos, essas 3 festas pagãs,
né, patrocinadas pela Babilônia, meus irmãos, que continua hoje, né, a Páscoa católica, né, o Natal e a festa junina, que é essa idolatria que vai se alastrar agora nos próximos meses, amém? Faz das pessoas, irmãos, inimigos do nosso querido Yeshua. Mas Yeshua não quer que ninguém vê ninguém como inimigo. Por isso que ele escreve essa carta para nós, para dizer, olha, nós temos que nos afastar desses sacrifícios malignos, nos afastar desses sacrifícios, muito, inclusive até ajudar outros a se afastarem, porque o arrebatamento está tão pertinho, né, meus irmãos? Está tão chegando aí, a gente vê, né, meus irmãos, a questão na Europa está ficando cada vez mais severa, e nós já havíamos falado no início, e essa guerra vai ser agora não, vai alastrar, amém? E vai, porque não sou eu que disse, é a palavra que disse, meus irmãos, amém? Tudo está na palavra, e a mesma palavra que prega essa profecia que estou cumprindo nos dias de hoje, preparando o mundo para o arrebatamento da noiva, é a mesma palavra que Yeshua também está falando aqui em Apocalipse, capítulo 2, para a igreja de Pérgamo, na qual ele elogia, meus irmãos, conheço as tuas obras, né, irmãos? Mas depois diz, tem uma coisinha contra vocês, e no 16 diz, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou ver vocês como inimigos, porque ele diz, e contra, meus irmãos, é uma palavra forte, contra quer dizer, contra eles batalharei. Quer dizer, está vendo como inimigo, né, irmão? Está vendo aquela igreja que sofreu pelo nome dele como inimiga. Mas por quê, meu pai? Porque celebrou o paganismo, meu pai amado. Amém? Que é o que acontecia com a igreja de Pérgamo, meus irmãos. Amém? Que é o que acontecia com a igreja de Pérgamo. Porque já estava sendo influenciada pelo maligno, meus irmãos. Amém? E isso alastrou, aleluia, alastrou. E nós temos que estar na palavra do Eterno. Glórias a Deus. A gente sempre tem que fazer a comparação, meus irmãos, com a igreja que é a do arrebatamento, né? Que é a igreja de Filadélfia. Que é a igreja de Filadélfia, e Yeshua, meus irmãos, ele, Apocalipse 3, no verso 7, que ele vai falar para Filadélfia, né, meus irmãos? Amém? Ele não fala das obras, só fala assim, conheço tuas obras, mas não fala das obras de Filadélfia. Ele só diz o seguinte, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Essa é a igreja do arrebatamento. E Yeshua está dizendo claramente, Apocalipse 3:10, você guarda a palavra, e a palavra da minha paciência. Ou seja, lá de trás, paciência quer dizer as primeiras, desde a tábua da Torá até o Apocalipse, você guarda a palavra dele. Ou seja, desde o Gênesis ao Apocalipse. Né, irmão? Você guarda a palavra do Eterno, e aí ele vai te guardar da tentação que vive sobre todo mundo, ou seja, da grande tribulação, para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Então, com Filadélfia, ele é rasteiro. Ele não diz assim, você reteve meu nome, você fez isso. Não. Você guardou a minha palavra do início ao fim. E isso é que interessa. Já com Pérgamo, não, meus irmãos. Pérgamo, ele diz, devagarinho, né, irmão? Ele vai para, inclusive, como Éfeso também, ele fala, né? E Yeshua começa a elogiar assim, meu Deus, e aí vai vir problema, né? Ele elogia aqui no 13 e diz no 14 e no 15 por que aquela igreja vai ser inimiga dele. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos, irmãos, ver esse exemplo. Amém? É um exemplo, meus irmãos, que hoje mesmo, essa idolatria, meus irmãos, essa idolatria pagã, amém? E nós aqui estamos vendo um exemplo de idolatria, mas é a idolatria que Pérgamo estava, né? Nós não estamos falando das outras idolatrias, né? Mas estamos falando da idolatria da igreja de Pérgamo, que era a idolatria que tem até hoje, de Baal e de Asherá, amém? Que é a idolatria das festas pagãs, que nunca foram instituídas pelo Eterno. Aí chega uma igreja romana, meus irmãos, no ano 300, não era a igreja romana, foi o Império Romano, né, irmão? Foi o imperador Constantino, que vai e diz, não, agora a festa vai ser essa, amém? Porque Yeshua é o sol da justiça, então vamos celebrar no dia do Deus Sol, porque o dia do Deus Sol é o dia do Natal, o dia da festa junina é o dia do Deus Sol.
que os pagãos celebram, né, meus irmãos? Amém? Até hoje. Então, eles fizeram isso. Mas o Yeshua aqui não passa esquecido. Tanto é que ele bota no livro de Apocalipse. E amém? E nós temos que entender o que Yeshua quer de nós. Aleluia. Está aqui em Apocalipse 3, verso 10. O que ele quer está aqui, irmão. Essa carta da igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, a Torá, meus irmãos, até hoje. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os capítulos na terra. Qualquer coisa fora disso é história da carochinha, meus irmãos. Amém? Qualquer coisa fora, porque nós não estamos aqui inventando, eu estou mostrando e estou lendo, eu fico pregando para os irmãos com a palavra na minha frente. Glória a Deus. O que aparece na tela dos irmãos não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E Yeshua está dizendo para nós também aqui, irmão, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Falta pouquinho, meus irmãos. Aleluia. Daqui a pouquinho está tocando essa trombeta maravilhosa, a gente já vai subir com a face de leão. Ô, glória! Por enquanto você tem que ficar cordeirinho. Quem quiser ser leão aqui na terra, vai ficar aí para o anticristo a parar a juba. Amém? Mas a gente agora tem que ser cordeirinho. Louvado seja Deus. Cordeirinho agora vai subir como leão. Glória a Deus. Agora não é a hora de ser leão, agora é hora de ser cordeiro. Oh, aleluia. Porque Yeshua falou, inclusive, em João para Pedro, capítulo 21, cuida dos meus cordeirinhos. Glória a Deus. Porque Yeshua vê o seu povo que vai ser salvo como cordeirinho. Né? Tem muita gente, eu quero ser leão agora. Ser leão, meu amado, vai ficar... O anticristo vai parar a juba de todos esses leõezinhos leões queriam ficar aí. Amém? Porque quem vai ser leão é aquele que agora é cordeirinho. Manso, humilde, aleluia, vigiando 24 horas por dia, porque, vê, irmão, o povo da Ucrânia não está vigiando 24 horas por dia para não levar uma bomba? Nós temos que vigiar 24 horas por dia para subir, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos, irmãos, estar atentos a essa palavra maravilhosa de Yeshua. Guarde bem essa palavra, irmão. Yeshua diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? E a palavra dele é a palavra da paciência, meu amado. Glórias a Deus. Você vê ali também, para concluir aqui em 2 João, meus irmãos, segundo livro de João, segunda epístola de João, só tem um capítulo primeiro, no verso 6, amém? Nós vamos ver aqui, amém? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste que andeis nele. Por que ele bota desde o princípio? É a Torá, meus amados. Ô, papai, ele fala da paciência que o apóstolo fala desde o princípio. Ô, Deus, tem que pegar a Torá e o testemunho de Yeshua para você entrar lá, meu amado. Amém? E Yeshua mesmo não falou na parábola do rico e do Lázaro? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aleluia! Moisés é a Torá. Então, querido, o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos, e esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes que andais nele, meus irmãos. Desde o princípio. Amém? Porque amar, o primeiro mandamento é amar, mas amar é o quê? É andar segundo os mandamentos dele. Então, se não anda segundo o mandamento, não ama. Então, não cumpre o mandamento, deixa de cumprir o primeiro também. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Em nome de Yeshua, vamos agora colocar um louvor para nós